Colocam-se 40 gramas de gelo a 0 graus Celsius em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, contido num calorímetro de capacidade térmica desprezível. Dados: calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por gramas. Pode-se afirmar que, letra A, a quantidade de calor necessária para derreter o gelo totalmente é de 3.000 calorias. Letra B, a massa de água existente no calorímetro é de 125 gramas. Letra C, ao ser atingido o equilíbrio térmico, a temperatura é de menos 1,5 graus Celsius. Letra D, apenas 20 gramas de gelo se convertem em água. E letra E, a máxima quantidade de calor que a água do calorímetro pode fornecer é de 1.250 calorias. Olá, seja muito bem-vindo, você está no Physics in Box, e se não me conhece, eu sou o professor Carlos Mainardes. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito de calorimetria. Tem muita gente entrando em contato comigo e vem pedindo para explicar exercícios de calorimetria, porque sente dificuldade em resolver exercícios que aparecem misturas de água com gelo. Por isso eu trouxe esse exercício, então, para essa aula de hoje. Bom, o problema que eu já li o enunciado fala que num calorímetro de capacidade térmica desprezível. Professor, o que é um calorímetro de capacidade térmica desprezível? Bom, é um calorímetro em que ele não influencia na troca de calor que vai ocorrer entre as substâncias que forem colocadas dentro dele. Então você não precisa se preocupar com o calorímetro, porque ele é um calorímetro perfeito, ele não influencia nas trocas. O que vai trocar calor então? As 40 gramas de gelo, que se encontram a 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do gelo, e as 100 gramas de água, que estão a 20 graus Celsius. Mas veja, esse problema, então, ele começa justamente no seguinte: puxa, está tendo uma mistura de gelo com água. Mas o questionamento seria o seguinte: será que o gelo derrete por completo? Será que sobra gelo? Como que termina isso aí? Então, olha só. Aqui o que nós vamos fazer é um teste. Porque o que nós entendemos? Veja bem, olha só. A água. O que acontece com a água? Ela está a 20 graus Celsius. Nós temos 100 gramas de água. Então, a gente entende aqui que a água ela está numa temperatura mais elevada que o gelo. Ela vai ceder calor para o gelo. E quando ela cede calor para o gelo, veja bem, eu coloquei ali até em destaque, ela pode perder calor até o ponto de solidificação. Será que perde ou será que não? Não sabemos, mas ela pode. Nós vamos fazer um teste daqui a pouquinho. Vamos ver agora a situação do gelo. O gelo ele está a 0 graus Celsius, ele está na temperatura de fusão. Então, quando ele começa a receber calor, imediatamente ele começa também a sofrer a fusão, ele começa a derreter. Então, nós entendemos que o gelo ele pode derreter completamente. Não sabemos se derrete completamente ou não, mas ele pode vir a derreter completamente. E o que nós vamos fazer agora, caro estudante? Nós vamos fazer um teste. E olha só, para esse teste, nós pegamos aqui, já sabemos que a água é quem pode perder, e os dados da água correspondem ao seguinte: massa de 100 gramas, 1 caloria por grama grau Celsius, que é o calor específico, e temperatura inicial de 20 graus Celsius. No nosso teste, nós vamos ver agora quanto de calor a água perde ou ela pode ceder ao gelo se sua temperatura baixar até 0 graus Celsius, que é o máximo que pode ter de redução de temperatura para a água nesse problema. Então, olha só, para isso eu uso a equação de calor sensível, porque eu sei que a temperatura da água vai mudar. Quando a temperatura muda, você usa a equação do calor sensível. Quando ocorre apenas mudança de estado físico, você usa a equação do calor latente, aquela do Q mole. Então, olha só, vamos lá. Q é igual a mc vezes ΔT, onde a massa é 100, o calor específico é 1, e a variação de temperatura aqui vai ser o quê? A temperatura que vai reduzir de 20 até o máximo de 0. É um teste, lembre-se disso. Então, olha só, 100 vezes 1, 0, que é a temperatura que a gente está testando para ver se vai até 0, menos 20. E isso dá menos 2.000 calorias. A água pode perder, então, 2.000 calorias. Agora, quanto que o gelo precisa para derreter completamente? Olha só, para o gelo, o que nós temos de dados? Nós temos aqui, ó, acompanha aqui a minha setinha, a minha indicação do mouse, massa de 40 gramas,
calor latente de fusão. Esse valor é tabelado, cara estudante. 80 calorias por grama. E agora vamos fazer o cálculo. Então, olha só, Q igual a M vezes L. E, substituindo os valores, nós temos, então, quantidade de calor, 40 da massa, L igual a 80, multiplique isso e você tem 3.200. Agora vamos fazer uma comparação. Observe que comparando 3.200 com 2.000, 3.200, que é o que o gelo precisa receber, é mais do que a água pode ceder ou pode perder. Qual é a conclusão, então? Faltaram 1.200 calorias para o gelo derreter completamente. Ah, professor, então quer dizer que o gelo não derrete por completo? Exatamente, o gelo não derrete por completo. Apenas uma parte do gelo é que derreteu. Agora veja bem, quanto de gelo que derreteu? Como que a gente faz essa conta? Nós pegamos aqui, ó. Nós sabemos que o gelo passa por uma fusão. Então a gente pega essa mesma equação, Q igual a M vezes L, usamos o que a água cede, que é 2.000, e vamos descobrir essa massa de gelo, então, que derreteu com as 2.000 calorias recebidas. Então, nós temos 2.000 igual a massa vezes 80. Essa massa é a massa que derrete efetivamente. E observe que quando eu jogo 80 dividindo 2.000, eu tenho uma massa de 25 gramas. Agora, vamos voltar lá nas alternativas. Tá? Eu já dei aqui o meu check-in aqui na minha resposta. Vamos voltar nas alternativas. Observe aqui que nós temos uma informação que haviam 100 gramas de água no início. E a conclusão é que se nós tínhamos 100 gramas de água, agora com 25 gramas de água que surgem pelo derretimento do gelo, nós passamos a ter 125 gramas de água. E olhando para as alternativas, a gente vê que a alternativa correta é a letra, no caso, B, beleza? Então, olha só. Nessa aula de hoje eu trouxe aqui uma mistura de água com gelo, um problema de calorimetria. Se você gostou, deixa um like aí pra gente. Se não está inscrito, se inscreva no canal. Se puder, compartilha. E eu te convido aí para ficar atento, né? Marca o sininho. Eu nem sei aonde que marca esse sininho aí no seu computador, mas marca aí o sininho do YouTube para você ser avisado das outras aulas, para que não perca absolutamente nada do que sai aqui no Physics in Box, que vai estar sempre ajudando os nossos estudantes aí de, no caso, ensino médio, que se preparam para Enem e vestibulares. E também, eventualmente, nós colocamos aqui aulas para o pessoal da engenharia, para que eles não fiquem tristinhos, beleza? Então, aguardo você no nosso próximo vídeo. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicsinbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou, mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics in Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.